É muito bom ver muitos de vocês voltando, né? Depois das férias, Natal, Ano Novo, né? Muitos bronzeadinhos, né? Coisa boa. Espero que tenham usado o bloqueador solar. A pele está fazendo estrago na gente, né? Vamos eliminar essas coisas ruins do Brasil, né? Minha gente, a festa de hoje é uma oportunidade que nós temos para a gente refletir sobre o nosso batismo. É tão bonito saber que a igreja reúne, a partir da Sagrada Escritura, o seu caminho sacramental. Não é uma novidade da igreja, não é uma invenção dela para passar tempo, mas é uma coisa bonita saber que todos os sacramentos que nós participamos, eles são originados da experiência da palavra de Deus. E cabe à igreja cuidar para que cada vez mais o sacramento seja de fato respeitado, compreendido, para que cada um possa fazer a experiência de Deus. Então, cada sacramento que você participa, nós temos que, por primeiro lugar, né, reconhecer que é Deus que está presidindo na pessoa daquele que é um instrumento. Em persona Christi, a pessoa daquele que anima, que celebra, que preside, nos ajuda a compreender essa experiência sacramental. E o batismo é isso. É por excelência o sacramento em que tomamos essa pureza da graça da nossa identidade em Deus. Recebemos pelo seu Espírito Santo este dom maravilhoso de configurar a nossa vida em Jesus Cristo. Por isso que o batismo, ele é batismo quando cada um entende, compreende e assume o seu papel batismal. Não é aquele ato isolado de uma celebração do batismo que nos garante a nossa identidade de filhos e filhas do céu e de que já estamos salvos por essa graça. Mas é viver a experiência do batismo todos os dias. E viver esse caminho sacramental, minha gente, é um caminho difícil, é um caminho árduo, e é por isso que a celebração de hoje nos garante isso. Do céu, uma voz, olhando para o Filho amado, dá a Ele o que Ele pode ter de melhor, o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que somos batizados para a gente viver a compreensão do mistério da nossa fé. E é bonito perceber isso na atitude de Jesus, porque Ele vai buscar João. Ora, quem vivia o batismo naquele tempo? As pessoas pecadoras. João pregava um batismo de conversão. Ia para o deserto, pregava para todas as pessoas, os corações das pessoas, convocando-as a viver isso. Pedro vai recordar isso no próprio Jesus. O início do discurso de Pedro é lembrar que Jesus também nos chama ao batismo de conversão. Viver um caminho de santificação que passa por um esforço cotidiano de tentar ser melhor todos os dias. A ninguém é garantido a salvação. Nós sabemos que se a gente não cuidar bem desse tesouro sacramental da nossa santificação, nós corremos esse triste risco de, no momento do nosso encontro com Deus, não sermos presenteados pela misericórdia dEle com o céu. E é bonito porque Deus conhece a profundidade das nossas atitudes. Deus não se encanta com as nossas aparências. Quando digo isso, por quê? Porque é muito sério. Nós podemos aparentar uma santidade, mas diante de Deus, a nossa consciência não tem como viver de teatros, de fantasias, de alegorias. Somos aquilo que somos, e Deus conhece o que está aí dentro, o que está aqui dentro. Ele é o autor de tudo isso. Então Jesus nos leva a compreender que para viver a condição plena da humanidade que quer chegar ao céu, Ele é o primeiro a fazer essa experiência. Não precisa de conversão, mas assume o lugar de baixo para nos fazer chegar lá em cima. E se eu quero viver um caminho batismal, eu preciso aprender isso também. Chegar lá embaixo, ter a condição de tirar de mim todas as vestes que me afastam do mais sincero desejo de viver um caminho de conversão. E o que atrapalha a nossa conversão muitas vezes? Esse maldito orgulho que nós temos, as nossas vaidades desenfreadas, tudo que atrapalha o nosso caminho de santidade. Como ser humano, minha gente, como cristão tem dificuldade de viver um pouquinho do amor. E a gente vai vendo isso como uma decadência cada dia mais. A gente vai daqui a pouco renovar as promessas do batismo, e o ritual vai nos perguntar, como filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Vocês renunciam a tudo que causa desunião? Vocês renunciam ao demônio, o autor e princípio do pecado? Nós vamos dizer, eu renuncio.
Mas as nossas atitudes muitas vezes contradizem isso. Como é que eu vou dizer eu renuncio a tudo que causa desunião, se dentro da minha vida comum, às vezes dentro da minha casa, o espírito da união não tem sido mais cuidado por nós? Somos os primeiros a viver a segregação, o desconforto das ofensas, a falsidade, as grosserias. E às vezes perdemos a noção da delicadeza de tudo isso, e nem queremos mais ter força para cuidar disso. A coisa ficou tão comum, que é tão comum a gente vivendo assim. Destratamos pais e filhos, casais, e vamos vivendo. E por coisas pequenas, minha gente, coisas pequenas. Talvez só hoje, antes de você chegar aqui, você pode ter presenciado isso na sua vida, no seu dia. Uma discussão, por uma bobeira, por uma coisa que tem acontecido, e bum, se azedou tudo. Tem gente que é mestre nisso, né? Acorda assim, vou ver quem é um azedo hoje. E vai aí, sai para a porta e já vai indo, né? Num comentário, numa discussão, né? Eu renuncio tudo aquilo que é do seu Satanás, né? Aí vem aqui, reza, a vida dá uma apertada e vai buscar onde não presta as coisas que não prestam. Aí vem, eu fui lá na tia Maria, tem uma tenda lá, para ela ler as cartas para mim, aí eu estou arrependida, né? Os búzios falaram umas coisas que eu estou assustada, né? Uma coisa ruim vai acontecer na minha vida, né? Tomara que aconteça mesmo, anta, né? Você reza para Deus e acende uma vela para o capeta, ô desgraça, né? Está cheio de católico assim, minha gente, parece urubu, o negócio é feio. Que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Eu não tenho que buscar nada quando a vida aperta, quando os problemas chegam. Deus é o Deus dos desgraçados. Deus é o Deus daqueles que estão sofrendo. Deus é o Deus que nos ampara. Precisamos ser fortes nas tribulações, e as tribulações virão. Quando nós desejamos um feliz 2016, eu não estou ausentando desse feliz os problemas que você vai passar, que eu passarei. Eis a hora de dizer, a fé é aprovada também ali. Eu não vou chegar no céu, na salvação, se eu não passar por essa experiência, minha gente. O Senhor da minha vida é rei, mas eu não posso me esquecer que a coroa dele é de espinhos. E fazer esse caminho com Jesus, será sim um caminho maravilhoso, não de sofrimento, um sofrimento banal, mas um sofrimento por amor. Eu sofro por essa igreja que eu amo. E é por isso que eu estou aqui e a defendo em todo momento. E me chateio, me entristeço com as pessoas que jogam pedra na minha igreja, porque ela é a minha mãe. Amo esta igreja, sei das suas falhas, dos seus erros, mas sei muito mais da sua santidade, da sua luta, do seu esforço, e é com essa igreja que eu quero morrer. Então o batismo me leva a compreender isso, porque o dono desta igreja, o Senhor desta igreja, é um homem maravilhoso, que me ensina a todo momento que o caminho da santidade passa pelo crivo da misericórdia. Ele foi aquele que falou e testemunhou e fez. A coragem de Jesus de entrar nas zonas mais depressivas da vida, mais sofredoras da vida, e entrou com um sentimento de alegria. Foi ali na miséria humana para dizer a eles, o céu está reservado para você. A coragem de dizer que muitos desses pecadores nos precederão no céu, porque eles compreenderão a misericórdia de Deus, viverão a misericórdia de Deus, e às vezes eu estou tão perto dela, e eu não consigo experimentar, porque o meu coração está trancado, cego, prisioneiro dos meus pecados, das minhas manias absurdas, estranhas, e que não me deixam viver uma experiência particular e pessoal, que o Senhor quer que eu viva. Mas Jesus é esse homem educado, ele não vai impor a você, ele não vai ficar persistindo, ele não é aquele que no sábado bate na sua casa e fica infernizando você, para que você compreenda aquele versículo da Bíblia, não. Jesus é um cara que passa, lança semente e vai. Bem-aventurado aquele que segue e busca e vai com alegria e sabe que viver com Jesus é um caminho de paulada, de pancadaria, mas é Ele o Salvador da minha vida. Os incomodados que se mudem. Por isso que o profeta Isaías vai nos profetizar isso. Esse servo é o homem que tem essa capacidade de chegar aonde os cegos estão para tirá-los dessa cegueira, aonde os prisioneiros estão para destrancar esses cárceres. Quantos entre nós de repente estão vivendo essa vida?
E falta a coragem de alguns cristãos, alguns católicos, a nossa coragem da comunidade de homens e mulheres que se declaram discípulos e discípulas de Jesus, mas que diante da cegueira, da miséria, das prisões, não têm a coragem de dar o testemunho de amor e de entrega. Por quê? Porque nós somos egoístas demais. Preciso destrancar esse egoísmo de dentro de mim. Vivemos essa lógica que o mundo adora dizer, cada um no seu quadrado, cada um se vira com seus problemas. Isso não pertence à comunidade cristã. Então nós temos um trabalho muito grande para a gente fazer. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está devendo muito nessa identidade que Jesus pede. Vamos atropelando tudo, vamos fazendo do jeito que achamos, esquecemos de pedir o Espírito Santo em nós. Por isso que ele fala dessa caninha rachada, né? Lá na roça a gente põe esse pedaço da caninha e a água vem por ela é condutora de água. Então às vezes a cana racha, é natural, o tempo. Ela talvez não conduza muita água, mas ela conduz umas gotas. Aí você já vai lá e quebra porque já está estragada, vamos botar uma nova. Fala desse paviozinho que está apagado, mas ali dentro ainda tem um restinho de está fumegando ali, com aquilo ali dá para você recuperar e fazer um fogo maior. Não, já está apagado, joga fora. Mas o servo não. O servo vai cuidar daquela caninha, ele não quebra, ele não apaga, porque ainda há esperança de que alguma coisa eu possa tirar aqui. Somos nós muitas vezes, minha gente. É aquilo que Pedro vai gritar ali: Deus não faz distinção de pessoas. O que nós fazemos muito, facilmente nós rotulamos as pessoas, facilmente nós enquadramos as nossas definições. Você presta, você não presta, você não vale porque você faz assim, porque você pensa assim, porque você tem esse comportamento, você tem essa... Somos nós os deusinhos que vamos julgando, condenando e expulsando e discriminando, e depois vamos tentar viver a Eucaristia e continuamos matando, ferindo. Olha a bagunça que nós fazemos. Não sei se eu estou errado. Então essa atitude tem que ser banida de mim. O que eu quero de você é que você seja muito santo, para eu ter vergonha do meu pecado. Quem sabe eu me converta a partir da tua santidade. Agora, se você é um cara de pau, você vai me levar a ser igual? Eu quero experimentar a santidade. Experimentemos a santidade. Quando eu falo de um caminho de santidade, eu tenho consciência dos nossos pecados. Eu estou dizendo de coisas muito sérias, que às vezes a gente vê no comportamento humano, e que não existe nenhuma tentativa, nenhum esforço, de você ter a coragem, a humildade de se reconhecer. Errei, falhei, é vergonhoso, mas eu preciso viver um caminho de conversão. Como é que eu vou chegar no céu? Às vezes nós queremos chegar muito rápido no ponto final, e nós esquecemos do caminho. Deus está mais preocupado com o caminho. Deus é um Deus processual, não é? Ele gosta do processo. Como é que eu chego lá? Eu já quero ir lá. Não existe isso no caminho da conversão. Conversão é isso. É como a gente canta na música: Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, coisas simples. E às vezes eu fico buscando nos holofotes da vida o que Deus quer falar atrás, ali dentro do quarto, com a porta fechada, no silêncio, no particular da vida. Deus gosta desses encontros muito pessoais. Às vezes a gente acha que Deus não nos escuta, não nos atende, é porque a gente não dá tempo dele falar conosco. A gente fala demais com Deus. Você já chega tagarelando, ele fica esperando. Às vezes Deus quer falar, Deus quer nos instruir, Deus quer nos dizer: coragem, eu venci o mundo, eu estou com você todos os dias, ainda que o barquinho pareça. Você lembra daquela cena dos apóstolos? Todo mundo com medo, gritando, porque o vento era muito forte. Diz o texto do Evangelho, os homens gritavam de medo, tremiam de medo, né? A gente fala: não é homem nada, né? E Jesus estava ali. Senhor Jesus, o senhor está dormindo? O negócio está caindo, fundando aqui. Por que Jesus estava dormindo? Não estava dormindo, Jesus estava em paz. Quem está em paz, quando a vida fica balançando muito, está em paz. Para quê? Quem não tem paz fica assim, o barco pendura, já começa a gritar, porque eu estou vazio, eu não estou vivendo a experiência de Cristo em mim. Eu vou passar pelo sofrimento, vou passar pela tribulação, mas com Deus há uma coisa que me suporta, que me sustenta. Então esse Deus maravilhoso, o Deus que não faz distinção, mas o Deus que espera a justiça de cada um de nós, é um Deus que se alegra com isso, é um Deus que quer que cada um viva essa experiência muito pessoal do seu batismo, do seu caminho de fidelidade. Então, minha gente, compreendamos a graça batismal do sacramento,
Compreendamos a nossa identidade. O dia que você foi batizado, Deus tocou a sua carne e foi para sempre. Aquele óleo que penetrou ali, o óleo do santo batismo, o óleo do crisma, foi tocada a sua carne neste óleo. O óleo é exatamente esse sacramental que penetra, e uma vez que ali penetrou, não tem como sair mais. Mesmo que você renuncie à sua fé, busque um outro batismo, uma outra facção criminosa, né? Você vai morrer com o batismo católico, não tem como tirar de você. Aliás, nenhum sacramento pode ser mais tirado de você. A própria nulidade matrimonial, é a nulidade de um ato de uma aliança que você prometeu com a pessoa, não o sacramento. Você vai morrer casado com a primeira mesmo, com a segunda, com a terceira, com a quarta, quantas coisas fizer, né? Não tem como tirar o sacramento. E aí a gente faz uma confusão danada na igreja, briga com o padre, briga que essa igreja não vai para frente por causa disso, e não vai por causa de você, que não entendeu nada e que faz tudo errado, e bota a culpa da coitada da igreja. Ela precisa ser organizada. Imagina aqui a casa da mãe Joana, vem quem quer, faz quem quer, arruma quem quer, onde quem quer. A gente tem feito o quê? A gente tem menosprezado muito o que é do sacramento. A gente quer fazer a coisa do jeito que a gente acha que tem que ser. Agora, se eu entrei nesta igreja, se eu quero viver a fidelidade dessa igreja, eu preciso entender essa igreja. Eu não vou ser o primeiro posso até algumas coisas não concordar muito, mas não serei eu. Seu pai, eu vou batizar minha filha. Como é uns padrinhos bonzinhos, mas eles são evangélicos. Aí o padre tem que fazer aquela, meu Deus do Deus. Você vai batizar sua criança onde? No Templo de Salomão ou na Sagrada Família? Porque aqui é território católico. E como é que eu vou botar alguém para acompanhar a minha criança no caminho de fidelidade a esta igreja? Alguém que por primeiro joga pedra nesta igreja. Alguém que me condena porque eu amo Nossa Senhora, e que para eles Nossa Senhora não presta, não vale nada, é um bicho qualquer. Produziu Jesus e tchau. Ainda acham que é assim, porque você fica adorando imagem. Besta quem fala isso, eles, porque ninguém adora imagem porcaria nenhuma. Porque quando eu olho para aquela imagem ali, eu não estou olhando um pedaço de gesso, porque para mim não interessa nada, mas olhando o santo que está ali, o homem que está ali, eu tenho vontade de tentar ser como ele. Mas não, é melhor eu ser daquela outra raça do que ser santo. Então vamos ser aquele bando de inferno que enche o saco da gente o tempo todo. É isso que você quer para ser testemunha da vocação, do ministério, da vida, da igreja do seu filho? Então vai, busca outro lugar, vai batizar lá na casa da mãe Joana, porque aqui o caminho é esse. E como é que eu vou perguntar a ele? Você crê na igreja católica? Vamos rezar a Ave Maria. Deus me livre, não rezo. Isso é coisa do demônio, eu já escutei isso. Dizer que a Ave Maria é coisa do demônio? Quem é que é o demônio? É a Ave Maria ou é a anta que falou isso? Então, minha gente, por isso que a igreja não vai para frente. É a igreja ou é a sua forma de tentar entender do jeito que você tem que entender? Algumas coisas têm que ser assim. Não estou entrando na questão de disparidade de culto, um é católico, outro não é, e tudo bem, aí tem uma outra diferença, mas às vezes a gente consegue desordenar o que está tão ordenado, mas aí a culpa é da igreja. Seu padre, eu queria casar, mas eu queria casar lá embaixo de uma bananeira no meu sítio, é possível? O único dia que você pode tentar trazer todo mundo na igreja para receber uma benção, né? Porque no sítio você vai toda hora, no buffet você vai toda hora, vai toda hora. O único momento para receber uma bênção, a única hora, meu Deus, quem sabe para muitos é a única chance de entrar na igreja, porque depois não vai entrar mais mesmo, né? E fica bravo quando você diz, eu, Padre Silvio César Silva, não gosto, mas se você quiser, minha filha, case com a bananeira, onde você quiser, vá ser feliz com ela, né? Não gostei, já não gosto desse padre, porque né? Ninguém precisa gostar do que eu gosto. Eu acho que sacramento, que é de Deus, é tão bonito que a gente celebre na casa de Deus, e daqui a gente leve para a nossa casa comum, né? Onde tem festa todos os dias. Então, para dizer, quantas vezes eu vou olhar o meu batismo como um ato social, o sacramento vira um ato social, que a mesma igreja, coitadinha, esqueceu de nos evangelizar em tempos idos, porque talvez isso seria diferente hoje.
se eu tomasse consciência do que é o sacramento para mim, esse momento tem que ser sagrado. Deus é o presidente deste momento, eu estou numa íntima sintonia com Ele, e eu quero viver, meu Deus, esse caminho de fidelidade. Queridos irmãos e irmãs, aquilo que aconteceu outrora em Jordão, é o que pode acontecer nesta igreja hoje. O Espírito Santo é o mesmo, e não é porque Ele está lá em Jerusalém, Ele deixou de estar no Brasil nesse momento. No dia 10 de janeiro de 2016, Ele está no meio de nós. E mais do que tudo, Deus olhando para nós, Ele quer continuar encontrando outros filhos amados. Deus é tão bom que Ele não quis parar em Jesus. Ele quer olhar para você e dizer: você também é o meu filho amado. Eu quero encontrar prazer em você. E eu quero lhe dar o que eu tenho de melhor, o meu Espírito Santo. Para que você compreenda, em primeiro lugar, o que é o Espírito Santo em você. O batismo do Espírito Santo que nos abre a consciência para compreendermos a graça do céu e viver esse esforço contínuo, essa batalha humana, pessoal, de tentar viver todos os dias o caminho da santidade, de experimentar as nossas misérias, as nossas fraquezas, e de quando encontrar situações difíceis na vida, eu não ser o primeiro a jogar tudo para cima, a murmurar, a desanimar, a desistir, a trair o amor de Deus. Ele vai nos ensinar a passar pelo sofrimento. Nós rezamos na Salve Rainha, né? Neste vale de lágrimas. O vale continuará, as lágrimas continuarão, as dores virão, as dificuldades virão. Ninguém está ausente disso, é uma pena, mas é assim. Soframos, choramos, mas com a dignidade daquele que não abre mão da sua fé, da certeza de que o Espírito Santo há de nos dar a força necessária, por pior que possa parecer o momento da vida. Quando a gente esbarrar em pessoas que querem dificultar a nossa vida, pessoas que nos incomodam, peçamos o Espírito Santo: meu Deus, eu não posso mais deixar que o seu mal-estar, o seu sofrimento, a sua miséria, tomem conta do meu coração também. Eu preciso viver sobre esse regimento do Espírito Santo. Eu preciso viver a minha santidade. Eu preciso dar o primeiro passo dessa conversão. E essa atitude angustia o outro, porque você não está reagindo como o outro quer. Qual é o princípio da briga? Um bate lá, um bate cá, um bate lá, um bate cá, e ninguém, enquanto eu não vencer, você acha que você está fazendo muito. Consegui. Conseguiu o quê? Deixar um coração machucado, ferido, você também, cada um dorme para um lado, a vida segue, amanhã a gente pede perdão. Que palhaçada é essa? Não deixemos que o mal, ele vá tomando conta da nossa vida. Tenha coragem de dizer um basta. Eu sei que eu já pisei na bola com você, eu sei que eu já falhei nessa relação, eu sei que eu já lhe disse coisas que não devia. Esse é o dia que o Espírito Santo pode entrar em nós e dizer: graças a Deus, eu posso dar um passo na minha santidade. Isso é batismo. É Deus olhando para você com um sorriso maravilhoso, dizendo: eu sabia, meu filho amado, eu sabia que você estava aberto ao Espírito Santo, e você vai começar a experimentar isso. O amor de Deus é assim. O homem que foi capaz de, no alto da cruz, no momento maior da sua dor: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será possível que nós vamos continuar não sabendo? É tão feio, Jesus, eu continuo não sabendo. Está tudo tão claro ali, mas eu não estou sabendo. Então peço ao Espírito Santo, que vem nos dar o conhecimento, a graça do seu amor. Que a Jordão de hoje, esta casa de irmãos e irmãs, possa ser este ambiente em que o Pentecoste chegue sobre nós, nos banhe, nos dê a graça de sermos homens e mulheres amantes da igreja de Deus, abertos à sua misericórdia, com gestos de misericórdia. Peça essa graça de você não ter vergonha de dar o passo na experiência do amor. É estranho, mas é maravilhoso. Quando você vê as conquistas, as vitórias, você percebe que é muito melhor distribuir o amor do que distribuir o terror, construir do que destruir, ajuntar do que afastar. Esse é o caminho do céu, esse é o caminho dos batizados, esse é o caminho daqueles que têm o coração aberto a viver a boa nova. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.